saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, 2 Crônicas, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Diga comigo, Josafá teve medo. Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Diga comigo, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Aleluia. Verso 5, pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluia. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a desse para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Diga comigo, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar,
tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor. E fizeram o quê? Fizeram o quê? O adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Até aqui. Queridos, nós estamos vivendo um momento muito importante na história da igreja, no mundo e em especial no Brasil. Eu sei que Deus tem as nações sobre os seus cuidados. Eu sei que Deus ama cada país, cada nação. Deus tem palavras proféticas para cada nação. Deus tem coisas para fazer ainda em cada nação. Mas eu quero nessa noite em especial focar os olhos para o Brasil, para a nossa realidade. Deus também tem promessas, tem coisas sobrenaturais ainda para fazer na nossa nação. Você crê nisso? Deus tem coisas grandes para fazer no Brasil. Agora, quero que você entenda uma coisa, e eu quero tentar ser o mais realista possível com você. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil, não. E quando eu estou falando isso nesta palavra, nessa noite, eu não quero que você entenda que eu estou falando de partido político, não. Os partidos políticos, eles são uma formação na nossa sociedade, um agrupamento de pessoas que tem uma mesma ideia, que tem seus propósitos, tem seus objetivos, se dispõem para, se eleitos ou se estiverem no poder, governarem a nação da melhor maneira possível, assim nós gostaríamos que fosse. Mas eu estou falando do que está sob a nossa cabeça. Eu estou falando de algo espiritual. Eu estou falando de uma atmosfera que os nossos olhos humanos não podem enxergar, não podem ver. Está acontecendo neste exato momento, sobre os céus espirituais desta nação,
uma grande batalha espiritual. Será que você pode entender isso? Uma grande batalha espiritual, aonde demônios têm se levantado para guerrear e anjos do Senhor têm se levantado para guerrear contra os espíritos caídos, esses demônios que têm dominado governadores, têm dominado pessoas, têm prendido as pessoas nas suas prisões espirituais e mantido essas pessoas longe de Deus, a ponto de, como nos dias de Estevão, ou melhor, sim, nos dias de Estevão, quando ele começou a anunciar quem era Jesus, o que Jesus veio fazer, e os religiosos da época, note, os religiosos da época, não está falando o texto de pessoas que não criam em nada. Os religiosos começaram a ranger os dentes, ficaram completamente possuídos de ira, estavam completamente dominados por aqueles espíritos. E eu estou confundindo os dois personagens, na verdade isso foi com Pedro. Mas eu quero que você entenda o cenário espiritual, porque é exatamente assim que o inferno se levanta quando nós começamos a pregar, quando nós começamos a sonhar com aquilo que nós desejamos que Deus faça pela nossa nação. É exatamente esse o cenário espiritual. E a Bíblia diz para que nós não ignoremos os ardis de Satanás. Satanás é real. Não ignore os ardis do diabo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para ao seu redor e ache que isso faz parte, sempre foi assim. Eu quero te dizer uma coisa, nós estamos vivendo um momento completamente diferente de todos que o Brasil já viveu nesse mundo. Lendo esta semana a história de Esther, da rainha Esther. Até na sexta-feira falávamos isso na capacitação Destino, usando esta rainha como exemplo. A maneira como Deus tira Esther, ela nem imaginava que ela fosse ser levantada como a rainha escolhida entre todas as donzelas daqueles seus dias. Ela nem era do Império Persa, ela era uma judia, ela era descendente do povo de Israel, que estavam escravizados pelos persas naquela ocasião, mas Deus levanta esta mulher, Radassa, a rainha Esther, para que ela fosse um instrumento que pudesse mudar a história do seu povo e da sua nação naquele time, naquela hora, naquele momento. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite, querido irmão, querida igreja, porque Deus está chamando a igreja exatamente como fez com a Esther, com Radassa, com o seu primo, ou em algumas traduções o seu tio. Foram levantados para fazer a mudança. Se eles não tivessem se levantado, começando com Mardoqueu, que fez com que Esther, que já estava no castelo, soubesse que as ameaças que estavam fazendo ao povo de Deus. Esther, você não está sabendo, mas há decretos. Foi feito o rei fez decretos para exterminar todo o povo de Israel, desde do menor, da criança ao mais velho, todos vão morrer. Você está aí, Esther. Você foi levantada por Deus, você está aí, você precisa tomar a posição, você precisa fazer alguma coisa. Esta é a sua chance, esta é a sua hora, este é o seu momento, Esther. E ela disse para o seu primo que como farei? Ele disse: se você não fizer isso, saiba que o teu povo morrerá, e não vai demorar muito, você também vai morrer. Bem, se você quiser se inteirar da história, você vai ler o livro, esse livro que está no meio ali de Neemias, de Esdras, um livro que parece estar meio ali perdido, mas tem uma tremenda história para nós. Uma história que eu considero que está falando
dos dias que nós estamos vivendo no mundo, em especial dos dias que o Brasil, que a igreja brasileira está vivendo nesse tempo. É tempo de nós sairmos da nossa zona de conforto. É tempo de nós sairmos de trás, sabe, do esconderijo. É tempo de nós sairmos do lugar cheiroso, perfumoso, ali aonde, no caso de Esther, durante um ano inteiro ela foi preparada para que ela pudesse ser chamada pelo rei nos seus aposentos. E agora Esther está curtindo o reinado, curtindo o castelo. Ai, que maravilha, eu fui chamada, ai, que bênção, eu fui privilegiada entre todas as donzelas. Não é isso que a Bíblia diz, é eu que estou parafraseando o texto, é eu que estou imaginando Esther nessa condição. Ai, como é bom, ai, que beleza, eu chamei a Sofia fez uma estética completa em mim, ai, que cremes maravilhosos, eu estou linda. Está aí, mulheres, uma boa dica, viu? Então, agora a rainha, ela se levanta, está tudo tranquilo. Por quê? É cômodo. É cômodo. E eu quero chamar a atenção nesta noite para você que está me ouvindo. Você precisa sair da sua zona de conforto. É hora de nós tomarmos uma decisão. Agora dia 30, agora eu vou falar de política. Dia 30, nós vamos eleger aquele que vai mandar em nós. Alô, posso ouvir sua voz? Nós vamos escolher alguém que vai mandar em nós. Não adianta fazer sinal da cruz, não. Ainda bem, né, que você não fez, né? Mas ele vai mandar em nós. Quem vai mandar em nós? Você é que vai decidir. Quem vai mandar em você? Você vai decidir. E não adianta depois que você decidir, você ficar falando, reclamando, mas se tivesse escolhido o outro, teria sido melhor. Não, agora é a hora de você decidir quem vai mandar em você, como nação brasileira. Não adianta você, eu vou deixar em branco, não vou me envolver. Não faça isso. Não faça isso. Porque se você tomar essa atitude e a pessoa errada entrar para governar esta nação, você vai contribuir para isso. É hora de nós nos posicionarmos. Imagine agora Deus no lugar de Mordecai chegando para você, de Mardoqueu chegando para você e dizendo: faça alguma coisa. Você está aí dentro, você está aí no controle, você está perto daquele que tem a caneta, daquele que tem o cetro, você tem que fazer alguma coisa. Querido irmão, Esther fez alguma coisa. A Bíblia diz que a primeira coisa que Esther fez foi assumir a sua posição: eu sou do povo. Eu sou de Israel, eu sou uma judia, eu sou do povo, eu faço parte do meu povo. Faça o seguinte: chame todo o povo, e todos vamos jejuar durante 3 dias. Vamos jejuar todos, do menor ao mais velho, todos estaremos de jejum. E eu aqui também farei jejum, com mais as minhas servas que estarão comigo, estaremos jejuando por uma causa. E eu quero te falar nesta noite que a Bíblia nos ensina que o jejum, ele tanto pode ser feito, ou melhor, vou reparar a minha fala, ele tanto deve ser feito individualmente, como o jejum também deve ser feito, deve ser praticado em unidade. Nós acabamos de ver aqui a história do rei Josafá, que ele promulga um jejum por uma situação que eles estavam vivendo, onde os inimigos estavam vindo. Eu quero que você nesta hora entenda uma coisa: eu não estou falando que aqueles a quem nós teremos que votar agora no dia 30 de outubro são inimigos nossos. Não são inimigos nossos. Você me ouve? Não são inimigos nossos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: os candidatos da próxima eleição não são inimigos nossos, não são seus inimigos. Porque se eu disser que eles são inimigos, então eu vou estar dizendo que a palavra do Senhor, ela está mentindo. Quando ela diz que a nossa luta
não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, governadores nesse mundo tenebroso. A nossa luta é com espíritos das trevas, é com demônios. Demônios que querem tomar o seu trono nesta nação. Demônios que estão já oriçados para ver a igreja destruída nesta nação, embora você sabe do que a palavra diz, que o inferno das trevas não vai destruir a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja ela é aquela vitoriosa, você sabe disso, mas nós não podemos esquecer do que o Senhor nos ensinou. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe, irmãos, Deus só se torna Deus desta nação quando nós o fazemos Deus dela. Agora, como é que você vai fazer desta nação o Deus de Israel e você vai colocar nas mãos daqueles que querem o poder, mas que zombam de Deus, mas que dizem ser uma coisa que não são? Aqueles que estão camuflados, estão agora escondidos, dizendo, não, eu nunca falei isso, eu nunca disse isso, eu nunca preguei isso, mas para ganhar o seu voto. É tempo de nós tomarmos uma posição como Esther, e ela estava muito certa, ela disse, eu vou fazer, e se eu tiver que morrer pelo meu povo de Israel, eu morrerei. Esse era o contexto da história de Esther. 3 dias de jejum. Deus deu uma palavra de sabedoria a Esther. Deus usou ela de uma forma muito maravilhosa, muito linda, muito, muito especial. E ela procurou então o rei, se produziu, a história diz que ela se produz. Ela era a melhor, vamos dizer assim, a mais bonita das princesas. O rei já havia estado assim apaixonado por ela. É que ele mais gostava do seu harém, era a Esther. E de repente Esther está ali vestida, parlamentada, perfumosa, maquiada, bonitona, e ali o rei não resiste quando olha para ela, e ela entra na presença do rei, coisa que não poderia fazer. Qualquer um que ousasse entrar na presença do rei, sem ser chamado, sem ser liberado, morreria imediatamente. O rei estende o cetro para Esther, e Esther vai e toca o cetro. Sabe o que significa isso? Que ela achou graça diante dos olhos do rei. E o rei disse para ela, e já foi ali abrindo o coração para ela, Esther, pode pedir o que você quiser, tudo que você quiser, pode pedir que eu farei. E foi a deixa que Deus deu para que Esther salvasse o seu povo. Então ela fez o pedido dela, meu rei, o meu povo e eu estamos sendo julgados e vamos ser levados à forca, à morte, vão nos matar, e eu quero que você nos defenda. Olha que trabalho maravilhoso desta mulher. Imediatamente o rei disse, claro, como assim, diga para mim. Ela falou assim, é que o teu servo fez o Senhor assinar um decreto para matar o meu povo, eu sou judia. E se o Senhor não me defender, tanto o meu povo como eu morreremos. E aí você sabe o final da história, que Deus defende Israel através daquele rei. Aquele primo dela, ou o tio dela, como algumas traduções dizem, ele é chamado para vir para dentro do castelo, e ali ele toma o lugar daquele que estava traindo Esther, aquele que havia preparado uma forca para mandar matar o primo de Esther, Mardoqueu.
E aí Deus inverte a história. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Deus tem os projetos dEle, Deus tem os planos dEle. E eu quero te dizer uma coisa, se fosse para nós apenas olharmos para a Bíblia e entendermos, Deus pode tantas coisas, eu não preciso fazer nada, eu não preciso participar com Deus, eu não preciso me juntar na obra de Deus, porque Deus é Deus, Ele fará, eu não tenho que me envolver nesse negócio. Se fosse para ser desta forma, Deus nunca nos ensinaria a sua palavra, que nós temos que orar, que nós temos que buscar, que nós temos que jejuar, que nós temos que clamar, que nós temos que bater. Deus quer que eu e você participemos da obra que Ele está fazendo e está por fazer. Não coloque nas costas de Deus, dizendo, Deus, vou deixar dia 30 nas tuas mãos, ponha quem o Senhor quer colocar. Se Ele já está dizendo para nós aquilo que agrada a Ele, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja para essa nação. Como o senhor sabe disso, pastor? É muito simples. É só você fazer um estudo aprofundado do que as duas vertentes, os dois partidos, os dois representantes para a presidência da República estão prometendo, estão dizendo que vão fazer, o que eles acreditam, no que eles creem, e não aceite ouvir as mensagens da última semana. Você tem que pegar a história, você tem que pegar já de muitos anos atrás, o que muitos já vêm falando lá atrás, porque agora é um tal de todo mundo ser bonzinho. Agora é um tal de todo mundo ser cristão. Agora é um tal de todo mundo ser correto. A igreja precisa se posicionar. Você precisa tomar uma decisão. Eu sei, irmãos, que até o domingo passado, que foi domingo passado, né, as eleições, né? O anterior, né? Até o domingo anterior, que foi as eleições, dia 2, foi domingo passado, isso? Até domingo passado, eu como pastor desta igreja, você nunca me viu aqui neste altar, dizendo para você em quem é que eu votaria, ou em quem eu acho que a igreja deveria votar. Você sabe disso. Talvez você deve ter visto nas minhas redes sociais, porque eu entendo que eu, como um brasileiro, como um cidadão brasileiro, eu posso e devo me posicionar, como Esther fez. Mas agora nós estamos diante de uma decisão muito importante, diante de dois candidatos. E eu quero, por favor, você que é contra o Bolsonaro, ou você que é contra o Lula, eu quero que você entenda uma coisa, não se chateie, por favor. Eu não quero que você se ofenda. Se você vota em qualquer um deles, em qualquer um dos dois, você tem uma inclinação para qualquer um dos dois, não se ofenda, você tem direito de votar em quem você quiser. O que eu quero é que você continue sendo meu irmão, minha irmã, e eu gostaria de continuar sendo seu pastor. Mas da mesma forma como você se preocupa com essa nação, eu me preocupo também. Da mesma forma como você avalia em quem você vai votar, eu também avalio. E mais ainda, eu sou uma autoridade eclesiástica, eu sou uma autoridade espiritual, chamada por Deus, e eu fui colocado para orientar o rebanho do Senhor. A minha responsabilidade perante a sua é muito maior ainda diante de Deus. Eu não posso simplesmente me calar, ficar calado e dizer, olha irmãos, nós estamos numa situação, numa sinuca de bico. São dois candidatos, os dois têm uma história, um já foi preso, o outro, ele é durão, ele fala bravo, enfim, você conhece toda a história do atual presidente, eu não preciso falar. Mas a verdade é que nós estamos diante de uma escolha. E qual é o princípio os princípios que nós precisamos usar, nos pautar para tomar a decisão em quem nós vamos votar? Os princípios estão aqui, na palavra de Deus. É aqui que você precisa pautar a sua decisão. Eu não estou falando que o Bolsonaro ou o Lula são evangélicos, porque para mim particularmente, eu digo que não são.
Aliás, o Bolsonaro deixou muito claro esses anos todos da vida dele que ele é um católico. O Lula, de verdade, eu não sei o que ele é. Eu não sei o que ele é. Porque se ele é católico, então ele é um católico místico. Ele é um católico, ou ele é um mau católico. Porque eu já vi ele recebendo passe, aí não venha dizer que não pode. Eu sei que eu estou correndo até um risco dessa live ser travada. Mas a verdade não pode ser escondida, porque eu vi, você viu, todos vimos ele buscando sim os passes na feitiçaria, naqueles que não temem a Deus, que não buscam o único e verdadeiro Deus. Como que eu, que prego toda semana aqui a palavra de Deus para você, como que você espera que eu, que pregue a verdade aqui toda semana para você, e que digo para você que só tem um caminho que leva ao céu, é o caminho estreito, porque o largo conduz à perdição. Como você espera que eu aqui na minha posição de um servo do Deus vivo, venha dizer para você, vote nesta pessoa que vai ali na feitiçaria, vote nesta pessoa que aceita o aborto, vote nesta pessoa que aceita a ideologia de gênero, vote nesta pessoa que é a favor do homossexualismo, quando todas estas coisas elas passam pelo crivo da palavra de Deus, e elas são nojentas aos olhos de Deus. Como você espera que eu venha aqui e diga isso para você? Eu não posso dizer isso. Eu não posso, era o que Esther tomou a consciência, disse, eu não posso me calar. Porque o meu povo vai morrer, e se o meu povo morrer, eu morrerei também. Portanto, querido irmão, eu quero que você avalie bem. Não vá na onda da maioria. Você precisa tomar a sua decisão. Você precisa avaliar essa pessoa, todo mundo tem falado que ela tem feito isso, tem feito aquilo, o que é que Deus pensa sobre isso? Seja realista, seja verdadeiro, seja sincero, pegue esta pessoa, seja Bolsonaro ou Lula, e coloque eles diante da palavra. Pastor, mas o senhor disse que o Lula não é evangélico? Meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa, por favor. Poderia ser ali, como já foi no presidente anterior, Michel Temer, e nós sabemos que Michel Temer não era evangélico. E você lembra muitas coisas que falavam quando Michel Temer foi eleito junto com Dilma, quem ele era. Você sabe disso. Mas a igreja tomou a decisão e votaram neles e colocaram eles lá. E quando eu digo a igreja, você pode dizer, não, mas eu não, pastor. Glória a Deus que você não. Mas eu quero te dizer, tem muita igreja por aí que colocou. Assim como hoje tem muita igreja que vai votar sem olhar o que a palavra de Deus nos diz. Então, querido irmão, por favor, porque se nós agora que estamos tendo a oportunidade na nossa vida de fazer com que esta nação ela possa ter mais próximos anos, não sei quantos anos pela frente, uma nação que venha crescer, que venha expandir, uma nação que possa crescer, não na falcatrua, não debaixo das coisas escondidas, não debaixo do roubo, não debaixo da criminalidade, mas diante da verdade de Cristo, diante da verdade do Senhor. É só você olhar, a Bíblia diz que você avalia uma pessoa assim, olhe os frutos dela, olhe as palavras dela, olhe as ações dela, olhe aquilo que ela crê, que ela fala. Eu não estou falando da personalidade, Ah, porque o Bolsonaro ele é isso, o Lula é aquilo, mas o Lula é melhor, mas nesse quesito o Bolsonaro é pior, não, mas nesse o Bolsonaro é melhor, nesse o Lula é melhor e o Bolsonaro é pior. Não é nessa questão de personalidade, cada um tem um jeito de ser, e você não tem escolha, você tem que escolher um, ou melhor, você não tem várias escolhas, você tem que escolher um entre os dois. Olhe os frutos. Olha aquele que tem demonstrado, que tem
crido em Deus. Porque falar que crer é uma coisa, mas aquele que declara, aquele que se submete, aquele que busca o entendimento, busca a direção de Deus, aquele que tem o favor de uma igreja, a maioria da igreja cristã, orado. Querido irmão, vamos imaginar que você e eu aqui somos a única igreja do Brasil que não votamos em Bolsonaro. Vamos imaginar. A única. Você vai olhar para todo o Brasil, para todas as igrejas, que sabem que nós não podemos colocar a nossa nação nas mãos daqueles que não se submetem à vontade de Deus. Você vai ficar simplesmente parado, quietinho, dizendo, todos eles estão errados, nós é que estamos certos? Ou você vai parar e você vai fazer uma análise, dizendo, por que todo mundo não, toda a igreja de Cristo, ou a maioria dela, porque eu sei que tem muita igreja por aí que não vai votar no Bolsonaro, eu sei disso. E eu confesso uma coisa a você nessa noite, aqueles que não vão votar no Bolsonaro, eu respeito as decisões deles, mas eu tenho minha dúvida se eles realmente conhecem a palavra de Deus, porque não dá para aceitar. Eu preciso falar isso para você, eu sei que talvez muitos aqui nessa noite não gostam de ouvir isso, e por favor, quero que você lembre uma coisa, dia 30 vai ter eleições, um presidente vai ser eleito, não sei qual dos dois, ainda não. Dia 30 nós vamos saber. Pastor, mas nós não estamos orando pelo Bolsonaro? O senhor está dizendo que o senhor não sabe ainda quem vai ganhar? Não, sabe por quê? Porque se Deus quiser que o Lula ganhe, Deus vai fazer ele ganhar. Alô? Entende? Eu não estou aqui dizendo que você tem que votar no Bolsonaro, porque Deus já disse que ele vai ganhar, que ele é o presidente que o Brasil precisa. Se eu poderia dizer que eu creio que o Bolsonaro vai ser um bom presidente para o Brasil, não é porque Deus falou, mas é porque eu olho para a vida dele, eu olho para os frutos, eu olho para as atitudes, eu olho para aquilo que ele fala sobre Deus, para aquilo que ele acredita sobre Deus. Eu olho para aquilo que ele ouve, aqueles que estão à volta dele. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Eu olho para isso, mas eu sei que Deus é soberano, é Ele que vai permitir. E se Deus permitir, irmãos, de alguma forma, que o Lula ganhe, você pode ter certeza que Deus vai cuidar da sua igreja. Deus vai cuidar do seu povo. Deus vai cuidar da igreja, ainda que a igreja venha a sofrer. Ainda que a igreja venha a passar por perseguições, porque nós já ouvimos isso. Nós já ouvimos um deles dizendo que os pastores precisam se colocar no lugar deles, e os padres têm que se colocar no lugar deles. Você está vendo na nossa volta quantos países estão sendo a igreja perseguida por causa do sistema político dessa gente. Portanto, querido irmão, eu acho que está muito claro para você em quem eu acho que você deveria escolher, porém você vai ter que fazer isso buscando em Deus. E eu não vou sair perguntando para você, você votou em quem? Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Você pode ter certeza disso, tenha a convicção, eu não farei isso. Mas você precisa pensar se Deus vai se agradar da sua decisão. Então, ore a Deus, e é por isso que hoje nós iniciamos, do dia 9, que é hoje, até o dia 30, nós iniciamos, até o dia 29, né, melhor dizendo, nós iniciamos 21 dias de jejum e de oração pelo Brasil, para que Deus abra os olhos do brasileiro, para que Deus abra os olhos dos crentes verdadeiros, para que Deus abra os olhos da igreja, para que Deus impeça a maldade imperar, para que Deus impeça agora a mentira de imperar, a manipulação. Você sabe que está acontecendo isso, está muito claro, para que Deus não permita que aconteça nenhum tipo de guerra nessa nação, de guerra civil,
coisa que nunca houve por conta disso, pelo menos na nossa geração. Você vai orar agora. Agora, querido irmão, se posicione como uma rainha Esther. Se posicione como ela. Tome uma posição. Eu vou orar, eu vou estar junto, unido. Eu vou jejuar junto com a minha igreja. Você deve ter recebido na sua rede social o nosso pedido, o nosso chamado, e também ali a sugestão que nós demos. Talvez você não está acostumado a jejuar, mas eu quero que você entenda uma coisa: está mais do que na hora de você começar a se acostumar. Porque você primeiro é um discípulo de Jesus, e Jesus nos ensina a jejuar. E ele fala da importância do jejum. A igreja de Atos, quando ela tomava uma decisão, ia levantar Barnabé, ia levantar Paulo, ia levantar João Marcos, primeira coisa que eles faziam, eles buscavam jejum e oração. Escolhemos, é eles. Agora nós vamos enviá-los, vamos jejuar e orar de novo. Lá estavam eles de novo, jejum e oração. Se você não sabe onde está isso, procure estar na Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Jejum e oração. Então, se você não está acostumado a jejuar, eu dou uma sugestão para você. A sugestão é: comece dia 9, que é hoje. Eu suponho que você já tenha feito isso. Comece a jejuar pelo menos 4 horas por dia. É muito pouco. 4 horas dá entre o café da manhã e o almoço. Que tipo de jejum é esse? Você não acha que é um jejum fácil? Jejuar 4 horas entre o café da manhã e o almoço? Não vai doer nada. A carne vai ficar olhando para você, vai rir de você, vai bater palma, vai dizer: mas você, hein? Mas aí você vai olhar para ela e vai dizer assim: não, fica tranquila, você vai ver amanhã o que vai acontecer. Aí amanhã você aumenta 1 hora. Você já não vai jejuar mais 4 horas, vão ser 5. Na terça, mais 1. Você vai jejuar 7. 6. Na quarta, mais 1 hora, 7. Depois 8 horas, 9 horas. E no último dia nós vamos jejuar quantas horas? 24 horas completa. Tome água, se hidrate o tempo todo, busque beber água. Se você está enfrentando uma debilidade, um problema físico, tomando remédios, aí o meu conselho para você é: você decide quanto tempo você vai fazer. Guarde uma coisa no seu coração, irmãos: ninguém vai ser juiz sobre a sua vida. Ninguém. Ninguém vai ser juiz sobre você. Passei lá, vi o Edson tomando um cafezinho na padaria. Ah, cafezinho, hein? Era para estar jejuando. Quem sou eu para falar isso? Eu não sou juiz sobre o meu irmão. Porque eu estou falando, estas horas, esse acréscimo de 1 hora por dia é uma sugestão que eu estou dando. Se você não quiser usar essa sugestão, fique livre, mas faça um jejum de verdade. A carne, irmãos, ela é perversa, ela enrola a gente facinho. Quando diz: vamos fazer jejum, ela já começa a fazer uma agenda para você. Ela começa a fazer um calendário, um cronograma para você, como ela quer que você se encaixe. O jejum é para você dizer para a carne o seguinte: carne, quem manda em você sou eu, o meu espírito, o espírito Shalom. Então te aquieta, porque quem vai dizer a hora, quem vai dizer o momento sou eu, não é você. E eu quero te dar um conselho aqui, melhor dizendo. Quando você estiver de jejum e começar a sentir fome, coisa que normalmente não acontece, você vai impor as mãos sobre o seu estômago e vai repreender o seu estômago. Vai dizer: eu te repreendo agora, feche a sua boca, sem fome, agora. Em nome de Jesus. Repreenda, pode repreender. Coloque ele no lugar dele, diga: não adianta chorar não. Vai esperar. Porque quem decide, quem vai dar comida para você, sou eu. Posso ouvir um amém? Amém. A carne, irmãos, ela é terrível. A Bíblia já fala isso, que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Há uma batalha sendo travada dentro de você.
Mas eu quero te falar uma coisa. A hora que você vencer dia a dia, depois desses 21 dias de jejum e de oração, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Agora, jejum e oração. Porque se você fizer só jejum, vou dizer uma coisa para você, nem emagrecer você vai. O pastor, o senhor está profetizando? Eu não estou profetizando nada. Eu só estou dizendo que para essa finalidade, se você fizer só jejum, não vai funcionar nada, nem regime, nem emagrecer vai funcionar. Olha para a pessoa que está falando, irmão, eu acho que o pastor falou com você. Não sei por que eu estou desconfiado. Ou você pensa que para mim é fácil? Não é não, irmãos. Uma luta. Essa semana foram lá em casa fazer uma surpresa para mim de aniversário, deixaram um bolo lá. Meu Senhor Jesus amado. Ai, que bolo gostoso. Quieta. Amém, igreja? Você vai decidir como vai ser seu jejum, mas não dá mole para a carne. Se você quiser levantar às 6 horas da manhã, eu vou fazer, pastor, da meia-noite às 6 da manhã. Por favor, né, meu irmão? É claro que você pode. Se você quiser, eu dou maior apoio para você. Mas você tem que levantar a cada meia hora para orar. Aí sim, aí está valendo. Aí está valendo. Então, os primeiros dias vai ser fácil. Vou levantar às 6, tomo um café, beleza, começo o jejum de 4 horas, só vou almoçar meio-dia. Olha a carne negociando. É assim que funciona. Daí depois, no dia seguinte, até amanhã eu já decido o que eu vou comer e tal. Coloque ela logo no seu lugar. Fala, carne, hoje você vai ficar sem café da manhã. Porque quem manda sou eu. E aí ela vai dizer para você, mas não dá para dar um cafezinho depois de 4 horas? Não. Você vai direto para o almoço. Hoje é almoço. No dia seguinte, você vai estender um pouco mais. Meio-dia, aquela fome, vai esperar, vai almoçar mais tarde. Nós estamos orando por um propósito. Sabe, irmão, eu estou falando isso tudo para você, pode ser um pouco engraçado, porque a ideia é essa mesmo, é chamar a sua atenção, mas é muito sério o que eu estou falando. Muito sério. O diabo não quer que a igreja jejue. O diabo não quer que a igreja ore. Agora a hora que... Sabe, irmãos, eu estou assim de boca aberta. Vendo o Brasil todo. O Brasil todo. Em todas as redes que eu faço parte de pastores de igrejas, estão lá. Jejum do dia 9 ao dia 29 de outubro. Pela nação brasileira. Se o Bolsonaro não vai ganhar, eu não sei, mas que o céu vai descer nessa nação, vai. Você pode ter certeza. Vai descer. Deus vai fazer milagres nesses 21 dias. Amém? Coloque-se em pé, por favor. Porque eu sei que alguém já está dizendo assim, nossa, 8h06 eu ia jantar, que eu estava de jejum. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Diga, nossa, que mão bonita, irmão. Fazia tanto tempo que eu não pegava na sua mão, a pandemia não deixava, agora estamos juntos. Chacoalha aí, diga, força, irmão, você vai vencer. Se você nunca fez jejum na sua vida, não jejum para emagrecer, jejum para tirar sangue. Quantos já tiraram jejum já fizeram jejum para tirar sangue aí? Erga a mão. Teve que fazer, porque se não fizesse, o que acontecia? Não ia fazer exame, mas você fez, não foi fácil, você fez, mas não é esse jejum não, que nós vamos fazer. Agora nós vamos fazer um jejum voluntário, onde não tem médico nenhum mandando,
Eu quero, porque eu quero subir de nível espiritual na minha vida com Deus. Eu quero experimentar um relacionamento novo com Deus. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo com Deus, a voz do Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu quero crescer. E nós vamos ver, meu irmão, abra bem os teus olhos espirituais nesses 21 dias. E comece a ver coisas sobrenaturais que vão acontecer ao seu redor. Peça a Deus, Senhor, me dê discernimento de espírito. Agora, por favor, querido irmão, não caia na armadilha do diabo, de ficar entrando em briguinhas aí de familiares e amigos, porque ele vota em fulano e o outro em ciclano. Não entre nessa conversa do diabo. O diabo quer desunir o brasileiro, quer desunir a igreja, quer desunir a família. Deixe a pessoa à vontade. O que você pode fazer é orar pedindo, Senhor, assim como eu peço que o Senhor abra os meus olhos, abra os olhos do meu familiar, do meu amigo também.